Homens, esse vídeo é pra vocês, queridos. Uma pergunta. Por que caralhos vocês não chegam na gente? Perguntando a gente quem, Júlia? Gente, eu fiz uma pesquisa de campo no Daily. Olha isso. E tipo assim, eu já vinha percebendo isso há muito tempo. Desde que eu comecei a sair com meus 15 anos, nenhum homem, nenhum chega na gente. Assustador, porque eu achei que era só comigo. Eu fui perguntar. Assim, eu fiquei até assustada, gente. Tá? Não sou só eu, não. Eu tava até comentando que, assim, eu saio todo final de semana, gente. E eu não lembro da última vez que um cara chegou em mim. Quero realmente saber o que se passa na cabeça de vocês. Tipo, vocês se sentem intimidados? Vocês se sentem, tipo, inseguros? Porque, assim, hoje em dia, os caras que chegam na gente, no máximo, é um que você dá fora e pergunta se a amiga tá solteira. Pra mim, isso aqui... não dá. Por favor, não façam. Não façam. Só não façam, tá? Tipo, você não quer? Vai a amiga. Então, gente, eu acho isso péssimo, péssimo. E aí você acha que é brincadeira, né? Até você sair, você vê que isso realmente acontece. É assustador. Fora os que insistem, gente, que é o que mais tem. É chato você insistir, você vê que a garota não quer. Mesmo se você acha que é doce, ela não quer. Se ela quisesse, ela teria ficado com você, meu filho. Então, assim, é uma dúvida que a gente tem. Se vocês tiverem uma resposta plausível, por favor, deixa nos comentários. Eu parei pra refletir, nessa geração que a gente tá vivendo, tá tendo dois tipos de homem. O homem que quer ser tratado como mulher, que é meio afeminado, e o homem que acha que tudo é coisa de viado e não deve fazer isso pra mulher porque não é coisa de homem fazer. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que meu namorado fez, que eu fiquei pensando, gente, que homem que faria isso pela mulher? O meu namorado sabe que, assim, pra homem, fazer xixi num banheiro público, um banheiro que todo mundo usa, é muito fácil. Ele coloca ele pra fora, mija, tá tudo certo. Pra mulher que tem que sentar no vaso, é muito complicado, não dá pra gente usar qualquer banheiro. Aí, beleza, ele entrou no banheiro, fez xixi. Aí, quando eu fui no banheiro, gente, eu abri a tampa do vaso, ele já tinha forrado tudo pra mim bonitinho. Colocado os papelzinhos, assim, sabe, pra mim sentar. Tipo, gente, eu achei muito fofo. Eu fiquei pensando, meu Deus, que homem que faria isso pela mulher? Porque, gente, eu acho isso coisa de cuidados, assim, sabe? E que são detalhes que, tipo, ele cuida. E tá cada vez mais difícil um homem que cuida de fato da mulher hoje em dia. Até porque homem mesmo tá virando viado, mulher tá tendo que virar lésbica, porque não tem homem. Não tem homem no mercado hoje em dia, os homens estão tudo querendo virar mulher, gente, que isso? Aí você tem que escolher, ou você escolhe aquele afeminado que você tem que ser, tipo, o homem da relação, tem que abrir a porta pra ele, tem que dirigir, tem que pagar a conta, entendeu? Ou você tem que aceitar aquele cara ogro que não te trata bem, que não te respeita. Porque o cara ir pra futebol, ficar falando de mulher e ficar fazendo isso, é coisa de homem. E a mulher tem que aceitar isso. Tem que estar lá fazendo comida, tem que estar limpando a casa. E eu quero que tenha o seguinte pensamento, que o homem pode fazer tudo e a mulher não pode fazer nada. Assim, quem achou, achou, né? Quem não achou, não acha mais. Porque, olha, tá difícil. E minha filha não acha que você vai encontrar o amor da sua vida embalada no Tinder. Pode ter certeza que ele não vai estar lá. Ai, Mariana, mas onde o amor da minha vida vai estar? Onde o cara que eu mereço vai estar? Bom, eu não sei, mas te garanto que não vai ser nem na balada, nem no Tinder. Por que será que tá cada vez mais difícil de alguém engatar um relacionamento? Minha gente tava pensando esses dias, né? Tipo assim, tô solteira há um tempão já. E assim, eu sou uma pessoa que eu me vejo tanto. Assim, tipo, o meu jeito, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar com alguém, de namorar. Porque quando tô solteira, eu não pego ninguém. Então, quando eu tô namorando, eu fico de boa com a pessoa e tal. Então, pra mim, assim, eu amo namorar. Tipo, eu gosto de ter alguém e é isso. Mas juro a vocês, tá cada vez mais difícil, minha gente. Cada vez mais difícil. Eu fico pensando assim, lascou. Não tem, primeiro, não tem homem. Segundo, as pessoas estão cada vez mais desinteressantes. Dá uma preguiça de conhecer as pessoas. Ponto 3. Gente, eu olho assim, tipo, parece que as pessoas querem nada com nada, sabe? Com a vida. Tipo, os princípios não são parecidos. A gente olha já. Tipo assim, mesmo sem conhecer a pessoa, a gente já consegue identificar quando não tem princípio, quando não tem caráter. Gente, lascou, será que eu vou ficar solteira pra sempre? Existe uma cena que vem se repetindo cada vez mais nas redes sociais. Vídeos, desabafos, comentários, mulheres dizendo que os homens simplesmente pararam de se aproximar. Não é mais como antes. Aquele cara que puxava assunto, que chegava com coragem, que insistia, parece estar desaparecendo. E isso tem gerado uma reação inesperada. Frustração, dúvida e até tristeza. Mas a grande pergunta, que quase ninguém está respondendo de forma direta, é: o que mudou? Será que os homens realmente perderam o interesse? Ou será que eles apenas começaram a enxergar as coisas de forma diferente? Antes de continuar, já se inscreve no canal e entra para os membros, porque aqui a gente fala sobre o que muita gente pensa. Mas poucos têm coragem de dizer, e a meta agora é clara: rumo aos 40 mil inscritos. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse cenário atual. Ô, gente, eu que tô chorando porque eu tenho um sonho de me casar e eu não sei se ele vai se realizar um dia.
Meu, que raiva. É horrível ter um sonho que você dependa de outra pessoa pra que ele se realize, entendeu? Simples assim. Eu tô extremamente chateada, frustrada e triste, porque quando eu penso que eu posso viver, morrer, passar por essa vida sem vivenciar isso, me causa uma tristeza profunda no meu coração, que eu fico assim, entendeu? Que eu fico assim, chorando. E eu falo, cara, se Deus colocou isso no meu coração, esse desejo no meu coração, é porque ele é alcançável, é porque ele vai se realizar. Eu creio nisso. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, hoje eu namoro, só que meu namorado não quer casar, ele tipo não fica dando essa importância que eu dou, e eu penso, cara, eu acho que talvez ele não vai querer. E eu já vivi isso antes, do cara não querer e eu continuar na relação e no final eu ter que terminar, porque tipo assim, entre você e o meu sonho, eu prefiro meu sonho. Eu te amo, mas eu me amo mais, tá ligado? Tipo, eu não vou desistir disso. Porque eu não fiquei com o sonho de simplesmente, sei lá, viajar o mundo, ir à Disney, que é muito mais alcançável, porque só depende de mim, entendeu? É muito frustrante depender de outra pessoa, encontrar outra pessoa nesse mundo que vibre na mesma frequência que eu, de entender o tamanho dessa importância, ou de alguém que compre a ideia de realizar meu sonho, de falar, putz, mano, se pra você é importante também, pra mim vai ser. Cara, que ó isso, que uó isso, sério, me detesto, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo minha irmã falando assim, vou fazer intercâmbio, não sei o quê, porque eu cresci com esse sonho de me casar, até porque eu fui crescida na igreja, tal, não sei o que, via meus primos vivendo isso. E aí, eu fiquei aqui assim, sabe, vou fazer 30 anos daqui uns 3 dias. Eu falo, ok, eu fiquei encalhada, mas é muito difícil viver com esse desejo no fundo do coração, assim, sabe? Eu já até tinha desistido da vida amorosa, pensado, cara, eu vou focar em outras coisas, vou viajar sozinha, vou viajar o mundo, talvez eu mude de país e não sei o quê, e tá tudo bem, porque eu sou muito tudo ou nada. Eu não vou aceitar menos do que eu mereço, menos do que eu sonhei pra mim. Cara, não sei, mas só eu vivo nessa neura, nesse... Chega a ser um sofrimento, sabe? A vida tá passando e... não saí do lugar nesse sentido, sabe? Nada foi feito pra me aproximar desse sonho. Gente, como os homens estão sensíveis, né? Qualquer coisinha eles bloqueiam a gente. Eu tô apavorada. Porque bloquear, as pessoas não sabem conversar mais. Tem que bloquear. Nossa, né? Vamos conversar. Não, bloqueia de uma vez. Tudo é bloquear. Agora ninguém mais conversa. Agora as pessoas se bloqueiam. Todo mundo me bloqueia. Tudo bem, fazer o quê? Também bloqueio as pessoas. Mas eu bloqueio gente assim, tipo, quando eu penso, essa pessoa tá cuidando da minha vida, e aí eu não tô afim. Mas os homens estão muito sensíveis, muito mimimi. Homens estão miando demais. Gente, por favor, devolvam os homens que gostam de capinar lote, tá? Porra! Fui até me levantar aqui pra tirar o É de Casa que tava passando. É de Casa não. Com Patrícia Poeta, o encontro. Já me perdi, peraí. Gente, precisamos falar sobre a escassez que a mulher solteira está vivendo. E, tipo, eu não sei. Na verdade, eu tenho um pouco de local de fala em outros estados e cidades. Mas aqui em Recife, meu Deus do céu. Ontem estávamos conversando sobre isso. Como os caras de Recife só gostam de homens, pô. Até a cachorra se manifestou. Então, bicho, os caras de Recife são um monte de macho que só gosta de macho. Você vai olhar assim o Instagram, aí tá lá, tipo, porque agora o Instagram mostra o coraçãozinho com a curtida, né? Aí tá lá o coraçãozinho da curtida do cara curtindo outra foto do cara. Aí passa uma nega maravilhosa, uma mulher incrível, não tem uma curtida, não tem um comentário. Minha gente, cadê os homens? Cadê os meus lobos? Cancela. Durante muito tempo, o homem foi condicionado a dar o primeiro passo. Era quase uma obrigação silenciosa. Ele tinha que lidar com o medo da rejeição, com a pressão social, com o risco de ser mal interpretado, mas mesmo assim, ele ia lá e tentava. Só que o mundo mudou, as regras mudaram, e junto com isso, o comportamento masculino também começou a mudar. Hoje, muitos homens estão simplesmente cansados desse jogo, cansados de investir tempo, energia e emoção sem garantia de reciprocidade, cansados de tentar decifrar sinais confusos e, principalmente, cansados de correr riscos desnecessários em um ambiente onde qualquer atitude pode ser interpretada de forma negativa. Então, ao invés de insistir, muitos simplesmente optaram por recuar.
E aqui entra um ponto importante. Esse afastamento não significa necessariamente falta de interesse. Em muitos casos, significa prioridade. Muitos homens começaram a focar mais em si mesmos, na própria paz, no próprio crescimento, na própria estabilidade. Eles perceberam que estar sozinho não é sinônimo de solidão, mas sim de tranquilidade. Sem conflitos desnecessários, sem cobranças constantes, sem dramas emocionais. É um tipo de liberdade que, depois de experimentada, se torna difícil de abandonar. E quando esse homem olha para a possibilidade de um relacionamento, ele começa a pesar tudo. Vale a pena abrir mão dessa paz? Vale a pena correr o risco? E muitas vezes a resposta tem sido não. Você já sentiu que os homens não chegam em você? Não chegam em você ou no Instagram, ou nas festas. Eu sentia muito isso quando eu ia em festa. E assim, hoje eu tenho uma opinião sobre isso muito forte, que é a seguinte: se os homens não estão chegando em mim, eu acredito fielmente... Ai, minha mão tá molhada. Isso não tá saindo. Eu acredito fielmente que Deus está simplesmente agindo e não colocando homens fúteis que, tipo, não vão agregar em nada na minha vida. Porque eles não vão significar nada. Uma conversa que não vai dar em nada, ou numa festa, numa balada, é um cara que não tá procurando nada com nada, é um cara sem vergonha, que, tipo, se você se envolver só vai se prejudicar, sabe? Então eu sinto que, tipo, se ninguém tá te amando, procurando por você, ou querendo ficar com você em algum lugar, alguma festa, agradeça. Às vezes é simplesmente Deus não colocando pessoas necessárias na sua vida que só vão te prejudicar, não vão te ensinar alguma coisa, sabe? Só vai fazer você perder seu tempo, sofrer, e no momento certo ele vai colocar a pessoa certa na sua vida. Se tem uma conversa que eu tenho tido ultimamente com minhas amigas, foi que puta que pariu, a gente vai pras festas todas lindas, maravilhosas e ninguém chega na gente. Assim, não é porque sou eu não, gente, mas eu quando me arrumo eu fico bonitona, carretona mesmo, e ninguém chega nem pra pedir pra dançar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, eu só posso estar feia, eu sou feia e eu tô me enxergando bonita. Mas não, eu entendi tudo. A pandemia que é culpada disso tudo, porque a gente se acostumou com esse negócio de curtir story, de curtir foto, e agora quando chega cara a cara, ninguém quer falar com ninguém. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu sinto falta daquelas encaradas que a gente dava no meio da festa. Olhava pra pessoa, a pessoa olhava pra gente, ficava só esperando tocar aquela música gostosa de dançar coladinho pro cara chegar na gente. Tô odiando essa nova fase. Por que os homens não chegam mais nas mulheres? Os homens não chegam mais porque quando um homem flerta com uma mulher, ele é acusado de assédio. Porque o movimento das mulheres, a cultura do cancelamento e as narrativas da internet destruíram os homens. Porque agora, tudo que os homens fazem pode ser criminalizado. Porque basta a mulher abrir a boca para acabar com a reputação de um homem. Porque cerca de 80% das denúncias feitas nas varas de família são falsas. Então, a pergunta seria, por que os homens iriam se arriscar? Enquanto isso, do outro lado, muitas mulheres começaram a perceber essa mudança, mas não entenderam completamente o motivo. Algumas acreditam que os homens perderam a atitude. Outras acham que eles estão imaturos ou desinteressados. Mas a realidade é mais complexa. O que está acontecendo é um desalinhamento de expectativas. De um lado, ainda existe a expectativa de que o homem tome a iniciativa. Do outro, existe um homem mais cauteloso, mais seletivo, mais focado em evitar problemas. E nesse choque de perspectivas, surge o silêncio. Ninguém se move, ninguém avança. E o resultado é exatamente esse cenário que estamos vendo hoje. Outro fator que não pode ser ignorado é o impacto das experiências passadas. Muitos homens já passaram por relacionamentos que terminaram mal, com desgaste emocional, perda financeira ou até complicações legais. E essas experiências deixam marcas, fazem com que o homem pense duas vezes antes de entrar em algo novo. Ele começa a observar mais, analisar mais, evitar situações que possam trazer dor de cabeça. E quando ele percebe sinais de possível conflito, ele simplesmente escolhe não se envolver. Não é falta de coragem, é cálculo, é estratégia, é autopreservação. Além disso, existe uma mudança cultural acontecendo.
Hoje, o homem tem mais acesso à informação, mais opções de entretenimento, mais formas de ocupar o tempo. Ele não depende mais de um relacionamento para se sentir completo. Ele pode investir na carreira, na saúde, nos hobbies, nos amigos e encontrar satisfação nisso. Isso reduz a urgência de buscar um relacionamento. Antes, estar sozinho era visto como algo negativo. Hoje, para muitos, é uma escolha consciente, uma escolha que traz equilíbrio e controle. E quando esse homem observa o cenário atual de relacionamentos, ele se torna ainda mais seletivo. Ele não quer qualquer coisa, ele quer algo que realmente agregue. Algo que traga paz, parceria, respeito, e se ele não encontra isso com facilidade, ele simplesmente prefere continuar sozinho, porque na visão dele é melhor estar em paz sozinho do que em conflito acompanhado. Essa mentalidade está se tornando cada vez mais comum, e isso impacta diretamente a dinâmica entre homens e mulheres. Enquanto isso, o que se vê nas redes sociais são desabafos emocionais. Mulheres questionando onde estão os homens, por que ninguém chega, por que as coisas mudaram tanto. Mas poucas param para analisar o outro lado da história. Poucas tentam entender o que levou a essa mudança de comportamento, porque não se trata apenas de atitude, se trata de contexto, de experiências acumuladas, de um novo jeito de enxergar a vida e os relacionamentos. Agora, tem um detalhe que muita gente ignora completamente e que faz toda a diferença nesse cenário. Antigamente, o silêncio de um homem era visto como timidez. Hoje, em muitos casos, ele é uma escolha consciente. Não é que ele não saiba o que fazer. Ele simplesmente decidiu não fazer. E isso muda tudo, porque quando a decisão de não se aproximar vem de forma racional, baseada em experiências e observações, ela se torna muito mais difícil de ser revertida. Esse homem já analisou o ambiente, já entendeu os riscos, já comparou os cenários e chegou à conclusão de que naquele momento ficar na dele é a melhor opção. E quanto mais ele repete esse comportamento, mais confortável ele se sente nele. É como um ciclo que se reforça. Ele evita problemas, mantém a paz. E isso valida ainda mais a escolha de continuar assim. E enquanto esse comportamento cresce, uma consequência silenciosa começa a aparecer: a inversão da expectativa. Algumas mulheres começam a perceber que, se esperarem passivamente, talvez nada aconteça. Só que, ao mesmo tempo, muitas ainda não se sentem confortáveis em tomar a iniciativa. E é exatamente nesse ponto que surge o impasse. De um lado, homens que não querem mais correr atrás como antes, do outro, mulheres que ainda esperam ser abordadas. Resultado? Dois lados esperando e ninguém se movendo. Isso cria uma sensação de escassez, como se não existissem mais opções, quando na verdade o que existe é uma mudança na dinâmica que ainda não foi totalmente compreendida. Outro ponto que intensifica ainda mais essa situação é a forma como as interações passaram a acontecer. Hoje, muita coisa começa no digital. Curtidas, mensagens, visualizações, sinais indiretos substituíram abordagens diretas. Só que isso também trouxe um efeito colateral: a ambiguidade. Muitas vezes não fica claro se existe real interesse ou apenas uma interação casual. E para um homem que já está mais cauteloso, essa falta de clareza é motivo suficiente para não avançar. Ele prefere não arriscar uma interpretação errada, prefere não se expor a uma possível rejeição pública ou desconforto, então ele observa e fica por isso mesmo. Além disso, existe uma percepção crescente de que relacionamentos exigem muito mais do que antes, não apenas emocionalmente, mas também em termos de responsabilidade, tempo e energia. E para muitos homens, isso levanta uma questão simples: será que vale a pena neste momento da vida? Principalmente quando ele está focado em construir algo, em evoluir profissionalmente, em organizar a própria vida. Um relacionamento, que antes era visto como complemento, agora muitas vezes é visto como um possível fator de distração. E isso pesa na decisão de se aproximar ou não. E aqui entra algo que poucas pessoas falam abertamente: o valor da paz. Quando um homem experimenta uma fase da vida onde ele não tem conflitos constantes, não precisa lidar com cobranças, não vive em tensão emocional, ele começa a proteger isso.
Ele passa a valorizar o silêncio, a rotina tranquila, a liberdade de fazer escolhas sem precisar justificar tudo. E quando surge a possibilidade de entrar em um relacionamento, ele naturalmente compara. Isso vai somar ou vai complicar? Se a resposta não for clara, ele prefere não arriscar. Mas isso não significa que os relacionamentos deixaram de existir ou que ninguém mais quer se conectar. Significa apenas que o filtro ficou mais rigoroso. As pessoas estão mais seletivas, mais conscientes, mais estratégicas. E isso, de certa forma, eleva o nível das conexões que realmente acontecem. Porque quando alguém decide se envolver hoje, geralmente não é por impulso, é por escolha. E escolhas conscientes tendem a ser mais sólidas. O problema é que nem todo mundo está preparado para lidar com essa nova realidade. Muitas pessoas ainda estão presas a expectativas antigas, esperando comportamentos que já não são tão comuns. E isso gera frustração, gera aquela sensação de que algo está errado, quando na verdade as regras do jogo é que mudaram. E como em qualquer mudança, existe um período de adaptação. Quem entende isso mais rápido, sai na frente. E se tem algo que fica claro em tudo isso, é que a comunicação nunca foi tão importante. Sinais indiretos, suposições, jogos emocionais, tudo isso perde espaço em um cenário onde as pessoas estão mais cautelosas. Quem quer algo precisa demonstrar com mais clareza. Quem não quer também precisa deixar isso evidente, porque o tempo se tornou um recurso ainda mais valioso e ninguém quer desperdiçar.